Seja bem-vindo à aula 5 do módulo 3. Vamos continuar falando sobre o membro saudável numa igreja saudável. É tão bom quando há essa sinergia, essa conexão, essa parceria de membro saudável numa igreja saudável, com uma liderança saudável. Vamos falar sobre isso. Se você está com a sua Bíblia aí, se não está, vale a pena pegá-la. Vamos ler Romanos 12, do 4 ao 16. Vale a pena a meditação em todo o capítulo, mas vamos juntos ler do 4 ao 16. O versículo 4 diz assim: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Olha quanta coisa aqui interessante. O corpo tem vários membros. Então, daí que vem o nome membro. Você é membro da igreja e cada membro uma função específica. Eu já comentei aqui no curso uma vez, algumas vezes eu já atendi, de vez em quando eu cito aqui, né, atendimentos, que como a gente atende bastante, inevitavelmente vem algumas lembranças. Eu já atendi, em alguns casos eu expliquei e falei para a pessoa o seguinte, se ela participou por muito tempo numa igreja que não era saudável e só participava do culto e ia embora e não engajava, não se envolvia, não tinha uma função, então essa pessoa, seja quem for, qualquer um de nós podemos dizer que não congregou, não congregava. Há quem seja, vamos colocar assim, evangélico, há quem seja evangélico há muitos anos e nunca congregou. Se nunca teve uma função no corpo, se nunca se envolveu, se relacionou, não congregou. Só participou do culto, só assistia culto, participava do culto, frequentava, não congregava. Você já congregou? Você congregava ou frequentava? Você congrega ou frequenta? Percebe a diferença? O nome membro, Marcelo, vem da onde? Vem da palavra. E uma das passagens é Romanos 12. Membro do corpo, é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E a gente está falando aqui de um membro saudável do corpo de Cristo e de um membro saudável numa igreja saudável, local. Cada membro possui uma função específica, o versículo 4 fala. Qual função você tem na igreja que você faz parte? Não falo apenas do Vida de Filho. Se você me acompanha e você congrega numa comunidade, qual é a sua função? Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua função? Qual função você tem exercido? Porque você tem dons. Você tem um dom dado por Deus, nós precisamos em Cristo descobrir, identificar. E a partir dessa identificação desse dom, servir os nossos irmãos, servir a igreja, servir o sofrido, servir o povo. A gente serve, mas os outros irmãos também têm dons e eles nos servem com os dons que foi dado a eles, um servindo ao outro com os dons dados por Deus. Sabe, deixa eu falar uma coisa aqui para você muito profunda. Você é pai, você é mãe, você é filho, né? Você não é pai, não é mãe, você é filho, você tem irmão, irmã. Já teve?
Enfim, reflita comigo no que eu vou te dizer. Uma das maiores alegrias dos pais é ver os seus filhos unidos. Um dos maiores desgostos que um pai, que uma mãe pode ter é ver os seus filhos brigando, desunidos, em desavenças. Não é verdade? É ou não é verdade isso que eu estou colocando aqui? Então, a gente não imagina, a gente tenta imaginar o prazer e a alegria de Deus. O cabeça da igreja vê o corpo funcionando, cada membro cumprindo sua função do corpo. Você vê, a mão tem uma função, o pé tem outra função, mas fazem parte do mesmo corpo que tem um cabeça. Cabeça é Cristo. E os irmãos, sabe? Sabe aquela coisa de uma mão ajudando a outra, uma mão lava a outra? É isso. Um irmão ajudando o outro. O pai fica só olhando e feliz. Esses são os meus filhos. Olha que irmandade. Olha que unidade. Eles têm desavenças, eles têm algumas coisas. Eles não concordam entre eles com tudo, mas eles concordam com o principal. Eles têm uma concordância, uma unidade muito boa. Olha isso. Eles se suportam, eles se amam, eles ensinam uns aos outros, eles pertencem uns aos outros. Não há egoísmo. Gente, a vida é minha, faço da minha vida o que eu quiser. Esse discurso é um discurso que vai na contramão do Evangelho, porque aqui no versículo 5 fala: somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Eu pertenço ao corpo, eu pertenço, eu sou submisso ao corpo. Eu estou junto do corpo, não dá para tirar um membro, tirar uma parte, não dá para. Um pertence ao outro. Olha isso. Um pertence ao outro. Já tinha parado para pensar nisso? Um pertence ao outro. Um pertence ao outro. Você é meu irmão. Você é da minha família. Um pertence ao outro. Olha, muita gente entende ser membro de uma maneira errada, hein? Ser membro, um pertencer ao outro, ser membro do mesmo corpo, diferente, mas do mesmo corpo. Se um membro sofre, todo o corpo sofre. A vitória de um é de todas. Estamos ligados, verdadeiramente conectados uns aos outros. Já falei aqui que esse termo se repete muito no Novo Testamento. Uns aos outros. Seguimos aqui no versículo 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Olha isso, gente. Tenham prazer em honrar uns aos outros. Olha uns aos outros aí. Olha uns aos outros aí. Tenham prazer de honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação.
e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Eu vou perguntar de novo. Você tem uma função na igreja que você faz parte? Ela é saudável? Ah, ela é. Se a sua resposta for sim, ela é. Ela é saudável? Ah, e você tem sido um membro saudável? E você tem uma função? Qual? Se você está numa igreja saudável, tem uma função. Você está numa igreja saudável. Será que você não tinha funções e não era dedicado Eu já vi casos assim. Você era dedicado, será, não sei. Será que é o caso de alguém que está me ouvindo agora, me assistindo? Você era dedicado numa igreja que não era saudável. E agora, na saudável, você não se dedica, você está sem função. De qual ministério você faz parte? De nenhum? Ah, não. Ah, que o Espírito Santo te convença. Meu Deus. Versículo 11. Jamais sejam preguiçosos. Ah, esse aqui eu já li, né? Mas trabalhe com dedicação. Você tem se dedicado na igreja? E sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que o perseguem, não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Olha só. Romanos 12, gente. Romanos 12, olha. Numa IBD, na Vida de Filho, que nós lemos Romanos 12, eu falava o seguinte, Romanos 12 é uma palavra para a gente estar sempre lendo. Eu quero aprender como é a vida comunitária, a igreja, Romanos 12. Eu quero aprender como renovar a mente. Eu quero viver igreja de verdade, Romanos 12. Eu quero... Como é que eu devo tratar as pessoas? Como é que eu devo tratar quem me fez mal? Romanos 12. Eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus e evoluir. Romanos 12. Então diz assim, ó. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso é forte demais. Versículo 15. E o 16 é o último que eu vou ler aqui. Vivam em harmonia uns com os outros. Uns com os outros. Olha uns com os outros aí. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Não pensem que sabem tudo. Não pensem que sabem tudo. Na aula anterior, nós falamos sobre humildade, a pessoa que olha para o curso Casa, ou olha para outros cursos, olha para um livro mais básico e acha que não precisa ler. Meu Deus. Vou repetir o que eu falei na aula anterior. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Porque sem a gente, se no início da caminhada uma pessoa agir já com arrogância, imagine essa pessoa tendo muitas informações e tendo estudado muita coisa. O risco que isso é, gente, da pessoa ficar mais arrogante ainda. Jesus tenha misericórdia de nós. Por isso que a gente deve pensar na intenção. Por que eu estudo? Por que eu quero estudar? Para quê? Por amor, para conhecer mais a Cristo, ajudar mais pessoas? Ou é o ego? Sabe, gente, quando a gente olha para a igreja primitiva, não tinha nada externo que os levassem a viver daquela forma. Era algo muito natural. Voluntário. Era voluntário. Generoso e espiritual, de cada um ter a sua vida centrada no outro. Aliás, como eu disse, esse termo uns com os outros,
uns para os outros. Nós vamos encontrar inúmeras vezes nas cartas de Paulo no Novo Testamento. Orar um pelos outros, carregar as cargas um dos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ensinar uns aos outros. A gente, sabe, quando olha para a igreja nascente, a gente olha, a gente pensa assim, olha, temos muito que aprender, muito que evoluir. Porque a religião humana nos individualizou, nos materializou, nos robotizou, nos sistematizou. E nos disse, você agora está abençoado. Evangelho é um olho em Cristo e um olho no próximo. Um olho em Cristo e um olho no outro, uns aos outros. Um olho em Cristo e um olho no meu irmão. Um olho no outro, um olho no sofrido. Todos nós, todas as pessoas querem contar com a igreja, né? É bom você congregar, você ser membro, você ter irmãos que você pode contar. Você ter um pastor, uma liderança, ter a esposa do pastor, ter pastores, ter líderes que você pode contar de verdade. É muito bom, né? Mas a pergunta aqui nessa aula é: e a igreja pode contar com você? Não é saudável se numa relação apenas um se doa. Não é saudável. Não é saudável. A igreja não é um ponto de pregação. Igreja é relacionamento. Relacionamento. Igreja não é clientelismo. Igreja não é clientelismo. Igreja não é um movimento de consumidores. Não é. Não é. Então, ser membro é você ser bem pastoreado. É você congregar, ter uma função, servir. Você serve, você é servido, você serve, você recebe, você dá, você recebe, você ajuda. Você é ajudado. Você aprende, você ensina. Você se envolve, você se relaciona. Ser membro de uma igreja saudável, de uma igreja, aliás, você pode até frequentar. Você pode, aliás, se você for membro, você vai se envolver. Agora, você pode frequentar sem ser membro, mas você terá pouco pastoreio, pouco cuidado. E você depois não vai poder reclamar se não teve assistência, ajuda. Porque se você não se envolve, se uma pessoa não se envolve, às vezes ela pode ficar doente, pode ter um problema e ninguém ficar sabendo. Às vezes não se sabe nem o nome da pessoa. Em igrejas grandes, se ela não se envolve, ninguém fica sabendo. E a culpa não é da igreja, nesse caso. Mas muita gente olha para a igreja, para a liderança, com um olhar muito crítico, sem fazer a sua parte. Muita gente vive na incoerência de cobrar atenção, cobrar responsabilidade, cobrar amor, cobrar aquilo que não dá, querer receber aquilo que não dá. Por isso eu pergunto, você quer contar com a igreja, mas a igreja tem contado com você? A igreja pode contar com você? Essa é a pergunta, a grande pergunta aqui dessa aula. Se você não é membro de uma comunidade, você não recebe o cuidado espiritual que você receberia se fosse membro. Então, seja cuidado, seja pastoreado e comece a cuidar também. Olha para a liderança com um olhar de cuidado. Olha para o pastor, você que tem um pastor, você que faz parte de uma comunidade, com um olhar de apoio. Não é justo, isso é muito injusto se você olha só com olhar de cobrança, de performance, de alguém que olha para ele como ele não
Ele não pode errar. O líder do ministério, por exemplo, não olha para o líder de ministério com cobrança, um olhar crítico e com uma expectativa e exigência altíssima. Ele tem que ser um exemplo, sim, se ele está ali como líder de ministério. Mas ele é humano. E antes de cobrar e criticar, julgar, você já perguntou se ele precisa de ajuda? Já perguntou se ele está bem? Já se ofereceu para ajudá-lo? Porque senão, você precisa se tornar um membro saudável. Talvez você precise buscar ajuda, fazer terapia, buscar aconselhamento pastoral. Se você tem um olhar muito crítico e muita expectativa e vive reclamando e vive com essa inquietação, reclamando do outro, do fulano, do Beltrano, do líder do ministério A, B, da liderança A, B, do pastor, do fulano, sem fazer sua parte, você está com problemas emocionais. Você está precisando de cura. Busque ajuda. Busque ajuda. Busque mesmo. Aconselhamento pastoral, aconselhamento cristão. Seja humilde, com vulnerabilidade, se abre e busque ajuda. Se for o caso, busque ajuda de um profissional também. Ainda mais se você nunca conseguiu se envolver, nunca conseguiu congregar. Você sempre teve dificuldades. Se você tem dificuldades de se relacionar, ou se você veio de um ambiente tóxico, de uma religiosidade humana tóxica, e está com dificuldades de congregar, de se envolver, de se relacionar, busque ajuda. Busque ajuda. Se você quiser a nossa ajuda, busque. Eu vou ter um prazer imenso de te ajudar, imenso. Deus é testemunha disso do que eu estou falando. Então, função, voltando na questão da função, função está ligado a agir, a ação, funcionar, né? Funcionar, eu estou funcionando. O órgão, o membro do corpo está funcionando, ele está agindo, ele está cumprindo o seu papel, ele está praticando aquilo pelo qual ele foi levantado, criado, pelo qual ele existe, o motivo de sua existência. Isso é função. Tem uma função na comunidade, tem uma função na igreja. Sabe, existem dois extremos. Um extremo, já falei isso aqui, vou repetir, de viver enfurnado na igreja, pelo amor de Deus, não é isso que a gente está falando. Uma pessoa já me procurou dizendo, mas olha, eu ia na igreja todos os dias. Eu vim da igreja X e era quase todo dia. Às vezes, semanas que tinha todo dia. Falei, então, mas tem igrejas que só tem 2 dias, só tem 3. Eu já até vi igrejas que é só no domingo. Nós não estamos falando de... fuja dos extremos. Viver enfurnado na igreja, ter várias funções, se envolver com um monte de coisas, de maneira que atrapalhe seu trabalho, sua família, seu papel como pai, sua função dentro de casa. Você tem função em casa, você tem função no trabalho. Tem a função também na igreja, mas não se encha de funções ao ponto de atrapalhar a sua função em casa, porque em casa você deve ser a nossa prioridade. Com o marido, como esposa, como pai, mãe, você que é pai, mãe. Você também tem o seu trabalho. Então não é esse extremo. A gente não está falando disso. Mas também tem um outro extremo. Fuja dele também, desse outro que eu vou falar agora. Que é a pessoa não ter função nenhuma. Você tem uma função. Porque não ter nenhuma é um outro extremo. Viver enfurnado é o ativismo religioso. É o extremo, é um radicalismo. É tóxico isso. Ter várias funções, ficar todo dia na igreja. Agora, não ter nenhuma função, aí a gente vai para o caminho da libertinagem, da arrogância, da autossuficiência,
do foco em si, do egoísmo. Ou da falta de habilidade, de alguém que precisa de cura. Se for isso, busque ajuda. Busque ajuda. Então a gente deve viver a liberdade com amor. A liberdade. A gente está livre. Há uma liberdade em Cristo? Claro que há. Mas com amor e responsabilidade. Guarde isso. Liberdade com amor e responsabilidade. Liberdade, sim, mas liberdade com amor e responsabilidade. Guarde isso. Guarde isso. Então, eu vou ficando por aqui. Nós temos aí quase 26, acho que 27, talvez quase chegando no 30 minutos de aula. E nós temos mais aulas sobre esse tema, membro saudável. E vale a pena você acompanhar. Tá bom? Vamos em frente aqui nesse curso Casa. De novo, parabéns e glória a Deus por você estar aí mergulhando com a gente nesse curso. Nesse curso maravilhoso, desse Deus maravilhoso que fala dessa igreja maravilhosa que é a Igreja de Cristo. Tem uma função, porque é maravilhoso você servir o próximo. Procure conversar com o irmão, procure conversar com o teu pastor, procure mergulhar para dentro de si, procure saber qual é o dom, qual é o talento que eu tenho. Eu vou multiplicar. Eu vou ter uma função aqui, de forma bem equilibrada, bem saudável, mas eu vou ajudar, vou cooperar. Vamos ajudar essa igreja aqui, vamos ajudar esses irmãos. Eu quero fazer parte disso aqui. Quero servir também. Eu não estou aqui só para ser servido. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e vamos em frente.